Olha, vale a pena investir em imóveis? Com a alta dos juros e dificuldade de financiamento, Humberto, vale a pena investir em imóveis? Pois é, Lucival, essa é uma pergunta que muitas pessoas me têm feito. Olha, o juro está alto, a dificuldade de financiamento, a classe média é quem mais tem sido prejudicada, Lucival, porque é quem mais necessita do crédito, do financiamento para adquirir o imóvel. E então, nesse momento, vale a pena adquirir imóvel? Eu posso afirmar para você que esse é o melhor momento para você adquirir. Claro, se você depende de financiamento, você, como muitas pessoas estão fazendo, estão aguardando um pouco mais a queda da Selic. Mas se você não depende de financiamento, você vai encontrar ótimas oportunidades, além do retorno que você vai ter com o investimento. Porque a gente está com um mercado super aquecido para locação. Então, quem possui aí casa em condomínio, apartamento, ou mesmo que não seja em condomínio, imóveis de rua, a gente nunca teve tanta procura, Lucival, para locação como estamos tendo no momento. Então, inclusive, o retorno, a valorização da locação, que é o índice do aluguel, ele no mês de janeiro teve um crescimento 3 vezes maior do que a inflação do período. Então isso mostra como e quanto vale a pena investir em imóveis. Pois é, Humberto, quais os principais motivos para investir em imóveis? Além do que você falou aí um pouquinho, já deu uma ideia, uma dica, mas os principais motivos para investir em imóveis? Lucival, são vários, mas para não se alongar, o programa é curto, eu separei aqui os 5 principais. Primeiro é a segurança do investimento. Imóvel é um bem que ele não pode ser roubado, não pode ser carregado, não pode ser tomado de você. E ele é um bem que não se desfaz facilmente. Então a gente observa aí agora, por exemplo, outros investimentos que estão tendo quedas imensas, né? Quem investe em Bitcoin teve uma perda muito grande nos últimos meses. A gente tem visto aí, quem acompanha a geopolítica mundial, tem visto aí que as ações do mundo inteiro estão caindo. As medidas que estão sendo tomadas lá nos Estados Unidos impactam o mundo inteiro. Então, quem investe em ações, quem investe em cripto, quem investe em ouro, até o ouro, que é um ativo super seguro, tem caído. Isso por quê? Porque não existe uma segurança tão grande quanto os imóveis. O imóvel, em um momento como esse, ele se torna um dos ativos mais desejados, principalmente devido a tudo que tem acontecido no cenário mundial. E quem tem esse conhecimento, claro, obviamente, tem partido e tem buscado essa segurança. O segundo ponto, valorização. Ao longo do tempo, os imóveis sempre se valorizam, Lucival. Se você pega um histórico dos últimos 10 anos e compara imóveis com outros ativos, você vai ver que teve ativos que em determinado momento subiu mais. Porém, é um sobe e desce muito grande, diferente dos imóveis, que apesar de terem seus ciclos, mesmo nos ciclos de baixa, a velocidade de venda diminui, porém os preços não diminuem na mesma proporção, o que dá uma segurança muito grande para o investidor. Então, investir em imóveis, além do quesito segurança, o quesito valorização é importantíssimo. Outro ponto importante, menor volatilidade. O que é volatilidade? É o fato do bem ou do ativo financeiro ele sofrer muito até com informações. Para você ter ideia, Lucival, tem ativos financeiros que se determinado presidente dá uma entrevista negativa, ele cai 20%, 30% de um dia para o outro. Isso não vai acontecer com imóveis, com os demais ativos. É muito comum isso acontecer. E quando isso acontece, muitos investidores vão e se desfazem daquele bem, tem grandes perdas. Isso não acontece com imóvel. Diversificação de portfólio. Claro, tem pessoas que são especialistas em outras áreas, têm investimentos e vão dizer, olha, Humberto, eu tenho retorno no meu investimento. Claro, eu acredito, quem é especialista na área, a tendência é ter retorno, mas é importantíssimo investir em imóveis também. Todos os investidores de outros mercados, Lucival,
eles lastreiam a maior parte do seu patrimônio, quando esse patrimônio cresce, adquirindo ativos imobiliários. Por quê? Porque ele sabe que a forma mais segura dele blindar o seu capital, o seu patrimônio, é investindo em imóveis. E por último, e não menos importante, é o rendimento com aluguel. É o quinto item aí que faz com que o investimento em imóvel seja muito atrativo, que é algo chamado renda passiva, que te dá retorno financeiro, que te dá uma aposentadoria. A gente vê tantas pessoas, você vai, trabalha a vida inteira e quando chega no momento de se aposentar, a aposentadoria que ela tem não condiz com tudo aquilo que ela produziu durante toda a sua vida e ela acaba vivendo os últimos dias que eram para ser dias prazerosos, sendo dias mais dificultosos. Por quê? Porque ela não criou um patrimônio, não investiu para usufruir daquilo e depende apenas da aposentadoria. Quem cria um patrimônio imobiliário e passa a ter retorno através de aluguel, essas pessoas têm uma aposentadoria muito mais gorda, muito mais satisfatória e com isso conseguem ter a qualidade de vida que merecem. Então esses são os itens principais. Por que vale a pena investir em imóveis? Ele vai ter patrimônio e renda aí boa, permanente, né? Além do aluguel que você citou, qual a forma de ganho com o investimento em imóveis? Pois é, Lucival. O investimento em imóveis, ele dá o que eu costumo dizer de duplo ganho. É o único tipo de investimento que dá duplo ganho, porque ele tanto dá a renda passiva, que é com os aluguéis, quanto dá também a valorização. Porque, como a gente falou, ao longo do período, o imóvel tende a se valorizar e isso é histórico. Se você pegar qualquer histórico de imóveis no Brasil inteiro e até em outros países do mundo, você vai ver que a tendência ao longo do tempo é sempre de valorização. Pode ocorrer um caso ou outro, alguns tipos de investimentos que podem não ter o mesmo retorno, mas via de regra, aquela regrinha que fala que quem investe em terra nunca erra, essa sempre funciona. Principalmente você que investe em terrenos, porque terreno não tem risco ao longo do tempo. Claro, uma determinada construção, ao longo do tempo, pode sofrer algum revés e não vir dar a valorização ou retorno desejado. Porém, quem investe em terrenos nunca vai ter esse problema, porque ao longo do tempo, aquele bem vai se tornar cada vez mais escasso naquela região e com isso o seu valor agregado aumenta consideravelmente. Agora são 7 horas e 56 minutos no Cidade em Pauta, Nordeste FM. Estamos conversando com Humberto Mascarenhas, no Imóveis em Pauta. E o tema de hoje aqui, vale a pena investir em imóveis? Olha quantas vantagens, né, em investir em imóveis. Agora, eu não posso deixar de perguntar, porque assim, Humberto, estamos vivendo assim, um período de inflação acima da meta. Isso não torna o investimento em imóveis mais arriscado? Todo investimento, Lucival, tem um certo risco. Porém, o imóvel é uma das formas de blindar o seu dinheiro no momento de inflação. O Brasil, inclusive, viveu momentos aí inflacionários que quem guardava o dinheiro teve uma perda muito grande. E uma das formas mais seguras de evitar que haja essa perda é justamente investir em imóveis. Porque se a gente sofre uma inflação alta em determinado período, os imóveis vão ter uma valorização que pelo menos corrija, cubra aquela inflação e na grande maioria das vezes dá um retorno superior à inflação. Então é justamente o contrário. Em momentos de inflação como estamos vivendo, onde o Banco Central está tendo que tomar medidas para fazer com que essa inflação seja controlada, mas tem sido muito difícil. Então, a melhor forma de você blindar o seu patrimônio, você que tem um patrimônio alto, é adquirindo bons imóveis, porque com o passar do tempo, aquela inflação não vai corroer, não vai fazer com que você tenha perda financeira, porque o bem no qual você lastreou o seu dinheiro vai estar seguro e se valorizando dentro ou, na maioria das vezes, como acontece, Lucival, acima da inflação. Aí onde eu também já, nessa sequência, eu pergunto quais, então, os cuidados
que a gente deve ter ao investir em imóveis? O primeiro, planejamento. É importantíssimo você estudar, conhecer um pouco do mercado, fazer um planejamento financeiro. Se você vai tomar um financiamento, por exemplo, é muito importante se planejar. Se você vai fazer a compra à vista, é importante também, porque a gente sempre aconselha, eu aconselho sempre para as pessoas que me procuram, nunca imobilize 100% do seu capital com um único bem. Olha, eu tenho 1 milhão, vou comprar um imóvel de 1 milhão. Não, se você tem 1 milhão, compre no máximo um imóvel de 800 mil. Fique sempre com o capital, tenha sempre uma reserva financeira. Um lastrozinho, né? Um lastro para que em determinado momento você não seja obrigado a se desfazer daquele imóvel a um preço abaixo do mercado. Considerar sempre o longo prazo. Não se pode investir em imóvel como muitas pessoas eu vejo investindo em outros ativos, que ela investe hoje pensando em daqui a um mês ter um ganho substancial. Imóvel, o pensamento do investidor imobiliário tem que ser sempre a longo prazo. Então sempre pense daqui a 5, 6 anos como vai estar aquele investimento que você fez hoje. Avalie também as despesas, porque muitos imóveis eles vão te dar durante o período de investimento despesas, tipo, se você compra uma casa, um apartamento em condomínio, você vai ter despesa de condomínio, você vai ter despesa de IPTU, vai ter despesas extraordinárias que podem surgir ali, e é importante você levar isso em conta, calcular, botar na ponta do lápis, para que depois você não venha ter um desconforto financeiro e de repente fique insatisfeito. A gente vê muitas pessoas insatisfeitas com o investimento imobiliário por ela não considerar isso antes da aquisição. E por último, e não menos importante, a questão da segurança. Ao adquirir o imóvel, procure avaliar bem a documentação do imóvel, o histórico do imóvel, procure tirar todas as certidões, para que assim você tenha a segurança necessária. Porque se você adquire um imóvel sem tomar esse cuidado, você pode ter uma perda financeira muito grande. Então procura ver se o imóvel tem registro, se está legalizado, para que assim você possa fazer a operação segura. Eu diria, inclusive, que esse é o ponto mais importante na hora de adquirir um imóvel. Olha, são 8 horas, 1 minuto e meio, já no final do quadro aqui, Imóveis em Pauta com o Humberto, mas não posso deixar de perguntar também, ele falou de tudo isso, mas eu pergunto, Humberto, quais os riscos de investir em imóveis? Tem riscos também? Tem riscos, sim. Um dos riscos, e é o que mais deve ser avaliado, Lucival, é o fato do imóvel ele ter baixa liquidez. Por isso que, como eu citei, ao investir, procure diversificar os seus investimentos. Não invista 100% em imóveis. Por quê? Porque imóvel ele não tem uma liquidez alta. Se de repente você colocou lá todos os seus investimentos em imóveis e você precisa se desfazer, você vai sofrer. Além de ter uma perda considerável por fazer uma liquidez forçada, que é vender o imóvel apressadamente, você vai ter também a perda financeira, que costuma ser muito grande nesses casos. Então, o que eu aconselho é que você diversifique. Inclusive, tem uma opção hoje, Lucival, de você diversificar, mesmo dentro do mercado imobiliário. Que opção é essa, Humberto? É você investindo em fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários, eles também são lastreados, a sua grande maioria, em imóveis físicos, e quando você precisa vender, a liquidez dele é muito maior. Então, tá aí uma dica interessante. Você, para essa pessoa, por exemplo, que tinha 1 milhão e investiu 800 mil em um imóvel físico, ele pode investir os outros 200 em fundos imobiliários, porque caso ele necessite, a liquidez daquele fundo vai ser bem mais tranquila e sem perdas. Falar só com quem entende, viu, gente? Agora, falar nisso, é preciso ser um especialista para investir em imóveis, Humberto? Não é necessário ser um especialista. O investimento em imóveis, eu diria que é um dos investimentos mais tranquilos. Eu conheço pessoas, inclusive, que têm pouco conhecimento técnico, que não têm altos níveis
de escolaridade, mas investem muito bem em imóvel. Eu diria que o principal na hora de investir em imóveis é sempre considerar o longo prazo e sempre ter a preocupação de avaliar se aquela localização onde está investindo é promissora. E tem pessoas que, mesmo sem grandes conhecimentos técnicos, conseguem fazer isso muito bem. Mas, na dúvida, procure um bom profissional, um profissional que já atua no mercado, que já faz isso, que já tem resultados comprovados, porque tem muitas pessoas, Lucival, que elas vendem algo que elas não vivem. Então, procurem um profissional que vive aquilo que ela vende, ou seja, que conhece a fundo, que não somente orienta aquilo para as demais pessoas, mas procura fazer aquilo também. Quem está envolvido no mercado, com certeza vai poder te ajudar melhor. Aí, sabe de uma? Eu indico você e todos lá da Nobel Imóveis Imobiliária, viu? Um abraço para você, viu, Humberto? Muito obrigado. Eu estou dizendo que conversar com especialista, não, tem coisas que não é necessário ser um especialista, mas cada orientação dessa, para quem tem dúvida de como investir, o que fazer, procure realmente uma pessoa que entende. Cada informação que você passa aqui, isso abre a mente de muita gente, né? E querendo saber mais, é só procurar o Humberto e toda a sua equipe lá da Nobel, não é isso, Humberto? Passa o endereço pra gente. E muito obrigado, viu, pela presença mais uma vez aqui no quadro. Exatamente, Lucival. É muito importante, a gente tem muito essa preocupação de educar os nossos clientes, porque a ideia não é vender um imóvel, é vender o imóvel, fazer a negociação e a pessoa ter resultados para que mais tarde ela possa nos procurar novamente e indicar outras pessoas. Porque se a gente faz apenas um negócio, a gente vai estar fadado ao fracasso. Então a ideia é fazer algo consistente. Por isso que nós da Nobel Imóveis estamos ali à sua disposição na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979, bem próximo à Estação Nova. Temos uma equipe lá pronta, preparada para ajudar você a tirar suas dúvidas e fazer com que você faça sempre o melhor negócio. Lucival, foi um prazer imenso estar aqui mais uma vez comunicando. Desejo a todos um ótimo dia e até a próxima. Até a próxima, Beto. Está o convite para a próxima terça-feira. Um abraço para você, um abraço, Elenilson. E a gente segue finalizando o programa de hoje, mas daqui a pouco eu volto com o nosso Bom Dia Alegria.